Olá, pessoal, bom dia para todos. Espero que todos vocês estejam bem, pessoal aqui do estúdio e vocês do Brasil inteiro. Vamos adiante com a nossa matéria. Hoje um momento importante. Cruzaremos aqui uma fronteira, concluindo o programa de processo penal do primeiro semestre, segundo módulo do primeiro semestre, e iniciando, no encontro de hoje mesmo, o programa, o conteúdo programático de processo penal. Teremos, então, 2 disciplinas na aula de hoje. Muito bem, isso permitiu, creio que permitirá, creio que nós conseguiremos encerrar o exame do concurso de pessoas. Bom, vamos lá. Lembrando, rememorando os pontos que examinamos a respeito desse assunto. Nós começamos a estudar o concurso de pessoas recordando a classificação de crimes conforme o número de sujeitos ativos. Lembrando que existem os crimes monossubjetivos, aqueles que podem ser praticados por uma pessoa ou várias em concurso, e os plurissubjetivos são justamente aqueles cujo tipo penal exige como condição indispensável que o fato seja praticado por 2 ou mais pessoas. Pode ser 2 para cima, 3 para cima, até 4 pessoas para cima. Depois, verificamos os requisitos necessários para a configuração do concurso de pessoas, e é aí que nós estamos. Não concluímos ainda essa análise, mas já vimos boa parte das informações relevantes. Já vimos que são requisitos do concurso de pessoas, relembrando no quadro, então vamos lá, ó, requisitos, primeiro, a pluralidade de pessoas, e aí nós transformávamos esse requisito, né, até para, digamos assim, dar a ele maior proveito em pluralidade de condutas. Evidente que concurso de pessoas exige mais de um sujeito. Em seguida, vimos que é necessária a relevância causal das condutas. Importantíssimo. Relevância causal das condutas, requisito que é deduzido dos artigos 13 caput. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. É preciso que cada um dos envolvidos tenha dado causa ao resultado. Da mesma forma, o 29 caput, quando diz: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. É preciso concorrer, colaborar, contribuir. Vimos ainda como terceiro requisito o requisito subjetivo, a unidade de desígnios, identidade de propósito, enfim, vínculo subjetivo, comunhão de propósitos, etc. E estudando a unidade de desígnios, comentávamos a questão da desnecessidade de acordo prévio, ou pacta celeris, e verificávamos, inclusive, como fica a questão em que um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, elaborando aquele exemplo clássico dos 2 sujeitos que decidem furtar uma residência, sendo que um deles ingressa no imóvel e comete um latrocínio, e o outro que estava de fora, vigiando, não faz a menor ideia do que ocorre. Também responde por latrocínio? Não, responde por furto, não é? Aí nós temos nessa figura, nesse exemplo, a chamada participação dolosamente distinta, prevista no artigo 29, parágrafo 2º, matéria examinada no finalzinho do encontro de ontem. E veja, ainda a respeito da unidade de desígnios, ainda podemos deduzir desse requisito. Vou mudar a tela agora, tá bom, pessoal? Aqui terminou a recordação. Podemos, desse requisito, deduzir ainda o seguinte. Escrevam, por gentileza, ou acompanhe aqui no quadro. Não cabe participação dolosa em crime culposo ou, o contrário, participação culposa em crime doloso. Nenhuma das 2 hipóteses se revela admissível. Não cabe participação dolosa em crime culposo ou participação culposa em crime doloso. Jamais haverá, nesses casos, identidade de desígnios. Isso não quer dizer que quem agiu com dolo e quem agiu com culpa não responderão pelo resultado. Sem dúvida, irão. Porém, não são partícipes um do outro, concorrentes um do outro, não há concurso de pessoas porque eles não comungam no mesmo propósito. Notem, um agiu com culpa e outro operou com dolo. Exemplos clássicos. Na verdade, é o mesmo exemplo com as variantes, não é? Veja, uma sala de cirurgia. Entra um paciente gravemente ferido. Ele vai ser submetido a uma intervenção
absolutamente necessária e fundamental para a sua sobrevivência. A enfermeira, ao verificar a entrada do paciente, identifica-o como um velho inimigo. Sei lá, imagine o que quiser, o que você achar mais legal aí, para ficar uma história bem... Aquele que matou o seu pai, aquele que, sei lá, a estuprou anos atrás, o que você quiser. O fato é que a enfermeira decide matá-lo. Ela, então, ao preparar dentro da seringa a anestesia, coloca uma substância letal em vez do anestésico e entrega ao médico, que distraído, não percebe a diferença de coloração daquele líquido e mesmo assim o injeta no paciente. Ela, enfermeira, agiu com dolo. Ele, médico, agiu com culpa. Há entre eles concurso de pessoas? Não. Cada um praticou um crime autônomo, agiu autonomamente. Não há concurso de pessoas, gente, falta esse requisito. Eles não agem com identidade de propósito. O propósito do médico é anestesiar o paciente para realizar a cirurgia. É que ele foi distraído, o crime para ele é culposo. Ela responde por homicídio doloso e ele responde por homicídio culposo, tranquilamente, naturalmente. Só não é correto dizer isso que eu quero que você enxergue, é um detalhe técnico. Não é correto dizer que há entre eles concurso de pessoas. Tudo bem? Cada um comete o seu crime. É possível inverter também. Vamos colocar agora a enfermeira agindo com culpa e o médico agindo com dolo, só para exemplificar outra hipótese. A enfermeira, desatenta, descuidada, coloca uma quantidade maior na seringa. Uma quantidade que, para o paciente, se ministrada por inteiro, será letal, fatal. Mas ela fez isso por distração. Estava pensando na vida, sei lá o quê. O médico recebe a injeção, identifica o paciente. Esse é aquele que, sei lá, seu inimigo capital. E ele se aproveita do equívoco da enfermeira e injeta toda a substância provocando a morte. Ela agiu com culpa e ele agiu com dolo. Tá bom? Mesma forma, não há entre os dois concurso de pessoas. Cada um cometeu um crime autônomo. Fechou, galera? Tranquilo? Fácil, né? É uma questão técnica. Cada um responde pelo seu crime, não havendo entre eles concurso de pessoas. Tá legal? Muito bem. O ar-condicionado está fraquinho aqui hoje, né? Vocês pediram para... Estava gelado de manhã? Vocês pediram para... Ou não? Vocês também estão achando que está meio fraquinho? Está fraquinho, né? Tadinho, né? Será que está... O que acontece com ele aqui? Muito bem. Gente, se der para dar uma aumentada aqui, para deixar mais geladinho, a gente agradece, né? Com as luzes aqui, terno e tal. A gente começa a transpirar, ainda temos uma longa jornada. Vou chegar no final aqui quando começarmos a falar de processo penal, a coisa vai estar feia aqui. Bom, gente, vamos lá. Seguindo então. Quarto e último requisito, eu diria, mais do que requisito, esse quarto item é uma consequência dos três anteriores. Qual seja? Unidade de infração. Unidade de infração. Unidade de infração. O que isso quer dizer? Quer dizer, todos respondem pelo mesmo crime. Novamente, invocamos aqui o artigo 29 caput. Quem de qualquer modo concorre, incide nas penas a este cominadas. Quem concorrer responderá pelo crime para o qual concorreu. Todos são enquadrados na mesma infração. Esse quarto requisito, e além de requisito, uma consequência, demonstra que nosso legislador, ao tratar do concurso de pessoas, adotou a chamada teoria monista ou unitária. Professor, o que é isto, teoria monista ou unitária? Ora, é justamente a que defende, devam todas as pessoas serem enquadradas no mesmo crime. É a que diz, todo mundo tem que ser enquadrado no mesmo tipo penal. Exatamente como manda o nosso código. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Lógico, na medida de sua culpabilidade. Muito embora tenhamos adotado a teoria monista no código, você bem sabe, existem exceções. E elas são chamadas de exceções pluralistas. Exceções pluralistas.
O que é uma exceção pluralista? Ora, é uma exceção que se baseia na chamada teoria pluralista, ou pluralística. Pluralística. Qual a solução apregoada por essa teoria pluralista ou pluralística? Para ela, cada concorrente é enquadrado num tipo penal diverso. Cada um é enquadrado num crime diferente. Cada concorrente é enquadrado num tipo diferente, num crime diverso. Em vez de enquadrar todo mundo no mesmo, cada um é enquadrado num tipo distinto. Exemplos, vamos lá? Exemplos de exceções pluralistas à teoria monista. Um primeiro exemplo é aquele com o qual fechamos a aula passada, e está previsto na parte geral, o próprio artigo 29, parágrafo 2º, que faz com que um dos concorrentes responda por crime menos grave. Aquela participação dolosamente distinta, em que um responde por furto e o outro por latrocínio. Eles concorreram para o mesmo resultado, mas cada um é enquadrado num tipo penal. Isso é uma exceção pluralista. Tem mais? Tem. Dois exemplos clássicos que você não pode esquecer, são os exemplos do aborto, em que a gestante é enquadrada no 124 e o médico que realiza o aborto no 126, e o da corrupção, dentro do Código Penal, em que o funcionário corrupto no 317 e o particular corruptor no 333. Aqui em cima o exemplo do aborto e aqui embaixo o exemplo da corrupção. Corrupção. Tem muito mais, né? Pessoal que vai prestar carreira federal, a gente poderia citar aqui, ó, fica esse exemplo, 318 e 334. Ó, seguiu, né? É a sequência. 318, facilitação ao contrabando. 334, contrabando ou descaminho. Quer dizer, o particular que pratica o contrabando, 334. O funcionário público que facilita essa prática, 318. 318 e 334. Quer ver um outro exemplo? Então, aqui é o caso do contrabando. Vai, contrabando. Para sintetizar. Outro exemplo. 319A e 349A. São crimes que punem o ingresso ilícito, estou sintetizando, né, de celular na prisão. Ingresso ilícito de celular na prisão. O funcionário é enquadrado no 319, o funcionário que se omite no seu dever de fiscalização, dolosamente, lógico. E o particular que entra com o aparelho no 349A. A pena é a mesma nesse caso, não é? Mas cada um é enquadrado num tipo penal diferente. Enfim, pessoal, não é? Acho que temos aí exemplos em número suficiente aí para ilustrar, serve pelo menos com essa finalidade ilustrativa. Agora, na sequência da exposição, eu tinha dito para vocês no encontro passado o seguinte, na segunda-feira, não é? Na segunda-feira da semana anterior. O que mais cai em concurso a respeito da matéria concurso de pessoas? Os requisitos e os dispositivos legais que cuidam do assunto. Desses dispositivos legais, o 29 já examinamos, falta o 30 e o 31. A gente não vai ficar só nisso, mas vamos agora para esse outro setor da matéria que também tem um protagonismo em concurso. Os dispositivos legais, a disciplina, vamos lá? A disciplina, disciplina legal do assunto. São 3 artigos. O artigo 29, só para lembrar, já falei dele incansáveis vezes, o caput, teoria monista. O parágrafo 1º, segunda-feira passada foi citado, participação de menor importância, aquela que tem reduzida relevância causal. 29, parágrafo 2º, já bastante mencionado, participação dolosamente distinta. E agora com calma, o artigo 30, cujo tema diz respeito às circunstâncias incomunicáveis.
no concurso de pessoas, não é? Lógico. Circunstâncias incomunicáveis. Que será que é isso? Bom, vamos lá. Nós sabemos que um tipo penal é formado por elementares e circunstâncias. Ora, fácil, não é? São elementares aqueles dados fundamentais da figura típica, são circunstâncias aqueles dados acessórios. Sem uma elementar, o tipo penal não existe. Aquele tipo penal não existe. Sem uma circunstância, ele continua ali, não deixa de existir, mas terá uma pena diferente. A circunstância interfere na pena, aumentando ou diminuindo. Não é? Aquilo que a gente encontra no caput são as elementares. Aquilo que encontramos nos parágrafos, por exemplo, são circunstâncias, interferem na quantidade da pena. Muito bem. Existem determinadas circunstâncias que são incomunicáveis, ou seja, quando detectadas na postura de um dos concorrentes, não se transmitirão aos outros. Isto é a exceção, porque o normal é que, seja a elementar, seja a circunstância, verificada na conduta de um dos sujeitos, de um dos concorrentes, se transmite a todos. Isso é inerente à teoria monista, que manda todo mundo ser enquadrado no mesmo tipo penal. Eu vou organizar isso na lousa para que você possa acompanhar. Como é que funciona essa questão da comunicabilidade? Veja, deixa eu formular um exemplo, caso algum de vocês aí esteja um pouquinho perdido e não entendendo exatamente o que a gente vai abordar. Então, parta desse exemplo, depois a gente vai esquematizar a solução no quadro. Imaginem um roubo praticado por dois indivíduos. Suponha que um deles usou arma de fogo e é reincidente. Usou arma e é reincidente. E o outro estava desarmado e é primário. Muito bem. Temos aqui duas circunstâncias para avaliar, no sentido de saber se comunicam ou não ao concorrente. Circunstância número 1, o emprego de arma, que gera a aplicação de uma causa de aumento ao roubo. Circunstância número 2, a reincidência, que é uma agravante genérica. O concorrente que nem usou arma, nem é reincidente, sofrerá essas consequências negativas na sua pena? Receberá, número 1, o aumento de pena decorrente do emprego de arma? Número 2, a agravante da reincidência? Entendeu o que a gente vai discutir? Bom, vamos lá, esquematizando a solução no quadro. Então, a gente divide os dados da figura típica em elementares e circunstâncias. Dentro das circunstâncias, dividimos em circunstâncias objetivas e subjetivas ou de caráter pessoal. Muito bem. As elementares, não importa a natureza, ob ou sub, as elementares são sempre comunicáveis. Sempre comunicáveis. Se presentes na conduta de um dos concorrentes, se comunicarão a todos eles. Deixa eu te dar um exemplo. O exemplo clássico de comunicabilidade de elementar ocorre no crime funcional praticado por um servidor em conjunto com um particular. Exemplo, um servidor público pratica crime de peculato. Gente, peculato é um crime praticado por funcionário contra a administração. Então, qual é a elementar indispensável para que nós tenhamos um peculato? O sujeito ativo tem que ser funcionário público, senão não há peculato. Pode haver outro crime, mas peculato não haverá. Muito bem. Se esse funcionário público que praticou peculato, que só funcionário público pode praticar,
contar com a ajuda de um particular que sabe que está ajudando um funcionário público a desviar dinheiro da repartição ou coisa parecida. Se esse funcionário público contar com a ajuda de um particular, por qual crime o particular responderá? Particular, hein? Particular. Responderá por peculato. Por quê? Porque a elementar funcionário público se comunica ao concorrente. As elementares são sempre comunicáveis. As elementares são sempre comunicáveis. Muito bem. Quanto às circunstâncias, vamos lá? Quanto às circunstâncias, são comunicáveis as objetivas. E incomunicáveis estas aqui, as subjetivas ou de caráter pessoal. Incomunicáveis. É como se fossem as circunstâncias subjetivas ou de caráter pessoal, é como se elas fossem personalíssimas. As elementares e circunstâncias estas se comunicam. Detalhe, por favor, hein? Um asterisco aqui. Se comunicam desde que conhecidas. Naquele exemplo que eu acabei de formular, o particular também cometeu peculato, desde que ele saiba que está prestando auxílio ao funcionário público, desde que ele seja conhecedor da condição de funcionário público do seu comparsa. Não é? Tem que saber. São comunicáveis? São, mas tem que ser conhecidas do concorrente. É um requisito para comunicabilidade, onde couber é que seja conhecida, que seja do conhecimento do concorrente. Professor, exemplo com circunstâncias. É aquele lá, da introdução, o roubo. Recorda-se, então, 2 roubadores, um deles usou arma, o outro não, e era reincidente, o outro era primário. O sujeito que não usou arma sofrerá a incidência das 2 circunstâncias? Do emprego de arma, sim, porque é uma circunstância objetiva. Da reincidência, não. Reincidente é o outro. Esse aqui é primário. Por quê? Porque a reincidência é uma circunstância subjetiva. Emprego de arma é se comunica. A reincidência é incomunicável. Tudo bem? Tranquilo? Não tem muito mistério, né? Não tem muito mistério. Agora vamos ao artigo 31. Artigo 31. O artigo 31 cuida do instituto da participação impunível. Participação impunível. Dispõe o código que a participação será impunível se o crime não for ao menos tentado. Em outras palavras, é como afirmarmos o seguinte: se ela não é punível se o crime não for tentado, então para que ela seja punível, o crime tem que ser ao menos tentado. Então vamos redigir assim, participação só é punível quando o crime chega a ser ao menos tentado. E para que o crime chegue a ser ao menos tentado, o que é necessário? É necessário que haja o início de execução. Ora, não é esse o primeiro requisito da tentativa? Sim, a gente já estudou, tem que ter início de execução. Antes do início de execução, o que nós temos na descrição do iter criminis? Por favor. Antes do início de execução, o que ocorre lá no iter criminis? Atos preparatórios. Então, se o executor não chegou a executar efetivamente o comportamento, só realizando atos preparatórios, o que acontece com a participação? Será impunível. Deixa eu te dar um exemplo. Será que a gente consegue jogar essa imagem para o pessoal? Eu acho que se a gente clicar no Google, se der uma procuradinha lá no Google, a imagem assim, homicídio ketchup, a gente consegue jogar essa imagem para o pessoal. Mas antes, deixa eu contar o caso para vocês. Olha o que aconteceu. Esse caso verídico, ocorreu o seguinte. Mulher descobriu, teria descoberto, enfim,
que seu marido a estava traindo. E qual foi a postura vingativa da esposa traída? Mandar matar a amante. Contratou um matador de aluguel. Caso verídico. Contratou o matador e combinou o seguinte: mate, traga a prova e eu te dou, acho que era R$3.000. Mais ou menos isso combinado. Então, firmaram um acordo, fecharam o acordo, tudo combinadinho, e aí foi lá o matador de aluguel na casa da amante, no endereço indicado. Quando chegou, qual não foi sua surpresa? Era uma velha conhecida sua. Acho que amigos de escola, coisa do tipo. Oh, você por aqui? Então vim aqui, tá. O que você está fazendo aqui? Pô, vim te matar, mas fica tranquila que tá tudo bem agora. Você é minha amiga, não sei o quê. Enfim, contou para ela tudo. Falou, não, fulana descobriu o que você estava fazendo, me contou, não sei o quê, dinheiro, tal, tal. Bom, ciente da história, decidiram então os dois fazer o seguinte: aplicar um golpe na mulher traída. Qual era o golpe? Tiraram uma foto da amante, como se morta estivesse. Então ela foi lá para um matagal, caiu no chão, por isso ketchup. Pegaram o ketchup, espalharam no tórax dela, e a coisa mais tosca do mundo, né? Colocaram um facão na axila. E ela fez cara de morta. Facão na axila. Incrível, incrível! O cara tirou a foto, mostrou para a mulher e ela depositou os R$3.000. Sabe por que o caso veio à tona? Porque aí o que aconteceu? A outra descobriu que foi enganada e que a amante estava viva. Ela foi na delegacia contando uma história totalmente mentirosa, dizendo, ah, porque eu fiz um negócio, ele me aplicou um golpe, eu dei R$3.000, ele não entregou o produto, sei lá. Disse que foi vítima de um golpe. Foi mesmo, mas não contou exatamente o que era. E depois descobriram, né? Falando, não, a história é a seguinte. Agora, o que eu te pergunto é, bom, tem a foto aí do... Conseguimos a imagem, hein? Conseguimos? Vamos lá, joga a imagem aí. Olha que coisa tosca. Mostra aí. Cadê? Carlos mataria Irenildes e tão cedo ninguém Olá. ficaria sabendo de nada. O que Carlos não esperava era que a vítima fosse sua amiga de infância. Quando descobriu, percebeu que não poderia cumprir o acordo que havia feito com Maria Neuza. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele pegou e disse que não ia me matar, que ia simular. Eu rasguei a camisola, botei a faca aqui do lado. Olha e isso. Ele me amarrou e jogou o ketchup em mim. Esta foi a foto mostrada a Maria Neuza, que acreditou que o crime havia dado certo. Mas a farsa durou apenas 3 dias. Foi quando, numa festa da cidade, ela deu de cara com a falecida, Vivinha da Silva. Revoltada, Maria Neuza foi prestar queixa na delegacia. Dizendo que o Roberto Alves Júnior tinha assaltado a mesma. Eu mandei atrás do Roberto. Roberto veio aqui, ficou detido, veio aqui. E aí esclareceu o fato. Chegaram a dividir o pagamento? Ele me chegou lá em casa dizendo que Fala a verdade. ela tinha dado 500. Aí disse, toma, Lupita, 250, ou 240. Nós fomos até a casa de Maria Neuza, mas não havia ninguém. Enquanto a justiça não decide o futuro dos três... Legal. Ótimo. Obrigado. Show, hein? Show. Equipe competente aí. Obrigado, meus amigos. Mas vocês viram? Mas não é tosca a foto? Tá na axila o facão. Não é? Tosco. Bom, dessa história toda, o que nos interessa é saber, com relação ao homicídio, que não chegou sequer a ser tentado. Por qual crime responde a mulher traída que contratou o matador? Por nenhum crime. Por quê? Porque a participação não é punível. Se o crime não chega ao menos a ser tentado. É a participação impunível de que trata o artigo 31. Ok? Entenderam aí o que o caso aproveita aqui a nossa explicação? É com relação ao homicídio. O matador não chegou nem a dar início à execução de um homicídio, porque ele logo percebeu que era uma amiga de infância. Dessa forma, a mulher que o contratou não responde por nenhum crime. A participação é impunível. Participação impunível, como diz o artigo 31 do Código Penal. É isso, meus amigos. Vamos lá, seguindo então. Ainda no concurso de pessoas. Anotaram direitinho aí? Tudo bem? Tranquilo? Tá. Notem.
Aliás, deixa eu escrever aqui antes. Qual é a expressão que o próprio código usa para se referir genericamente, vamos ver se você lembra da palavra, a expressão que o Código Penal usa para se referir genericamente a todas as pessoas que agem em concurso de agentes. Eles são, expressão genérica. Eles são, é uma expressão que abrange coautores, partícipes, todo mundo faz parte do conjunto dos concorrentes. Essa é a palavra que o código usa para se referir genericamente a todos, sejam eles coautores, sejam eles partícipes, concorrentes na infração. A expressão genérica é que engloba todo mundo. Legal. Agora vamos lá, separando. Dentro do grande conjunto dos concorrentes, nós podemos dividi-los em autor, coautor e partícipe, né? Ou autores, coautores e partícipes, enfim, mas o que eu quero aqui é a categoria. Autor, coautor, partícipe. Tudo bem? Vamos lá. Vamos usar aqui a linha reta para ficar mais bonitinho. Autor, coautor... Ixi, o que aconteceu? Mudei aqui? Ah, sim, está errado. Autor, coautor, partícipe. Pois bem, quem é cada um deles? Como nós conseguiremos identificar? Ah, um parênteses. Isso é importante. É um mito, existe um mito. Qual é o mito envolvendo os concorrentes? O mito é, o autor, por ser aquele sujeito que detém, digamos, o protagonismo da cena, receberá necessariamente uma pena maior. E os demais recebem uma pena menor. Os coautores são os coadjuvantes, e o partícipe é como que o extra, não é? Pensando em protagonista, coadjuvante e os extras, os demais que participam do filme. Galera, não, peraí, não é bem assim, não é bem assim. A gente pode até achar que o autor é o protagonista, os coautores são os coadjuvantes, mas o que importa é a pena maior, coloca isso na tua cabeça. O Código Penal foi sábio, viu? Nesse aspecto a gente tem que reconhecer. O Código Penal aplica uma pena maior em função daquilo que concretamente o sujeito realizou, pouco importando se nós o qualificaremos como autor, coautor ou partícipe, isto é, irrelevante. Qual é o mito? O mito que todos nós temos é autor, pena maior, coautor, a mesma coisa, um pouco menos, partícipe, uma pena mais baixinha. Mito. Sabe qual é o fundamento que desmistifica essa informação? É o artigo 62 do Código Penal, que prevê as agravantes no concurso de pessoas. Agravantes, ele agrava a pena de alguns concorrentes. E ao agravar a pena dos concorrentes, pouco se importa em saber se o sujeito é autor, coautor ou partícipe. Ele quer saber o que o sujeito fez. Por exemplo, se o sujeito coagiu, a pena vai ser maior. Se ele induziu alguém, a pena vai ser maior. Se ele coordenou a atividade dos demais na prática do delito, a pena vai ser maior. Se ele agiu mediante paga ou promessa de recompensa, a pena vai ser maior, vai ter agravante. Ele não quer saber como você vai chamar esse sujeito. Ele quer saber o seguinte, ele fez uma das coisas ali previstas no 62? Fez. Então ele vai ter a pena maior, ele vai receber a agravante genérica. Tudo bem? O que importa é o que ele fez, não como nós iremos qualificá-lo. Sábio nesse ponto o Código Penal, não é? Evita a discussão doutrinária. Mas, de qualquer maneira, não podemos deixar de examinar a discussão doutrinária sobre quem é autor, coautor ou partícipe. Mas precisa tirar o mito da cabeça, hein, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Agora sim, quem é autor, quem é coautor, quem é partícipe? Olha, entenda aqui como é que funciona o mecanismo. Primeiro, seja qual for o entendimento, notem que o conceito de participação, seja qual for a teoria, o entendimento, a teoria, o conceito de participação sempre é encontrado por exclusão. Todas as teorias adotam a mesma metodologia. Qual seja,
definem quem é autor e coautor. E chamam de partícipe aquele que concorreu, auxiliou com um desses dois. Participação, reforço, seja qual for a teoria, um conceito que se apura por exclusão. Quem é partícipe? Aquele que não é nem coautor, nem autor, mas concorreu, colaborou com o delito. Ok? Tudo bem? Legal. As duas principais teorias, a gente começa com uma, eu falo rapidamente, né, depois as duas principais. Uma primeira teoria que o Código adotava originariamente, antes da reforma de 84, era a chamada teoria extensiva. Para ela, todos os concorrentes eram autores. Gente, a teoria extensiva era criticada, e me parece de forma correta, porque se todo mundo que concorre é autor, ela mata, fulmina a noção de coautor e a noção de partícipe. Quem concorreu é autor, então todo mundo é autor. Não, peraí, não é assim, né? Tem o protagonista, tem o coadjuvante, tem o extra. Não é assim, todo mundo é autor. Tá? Então, essa teoria extensiva, todos que concorrem são autores, ela, hoje, não tem tanto prestígio, não é? Segundo a doutrina brasileira, nossos autores aqui no nosso país, o Código Penal teria acolhido a teoria restritiva. Teoria restritiva. Legal. Para a teoria restritiva, quem é autor? Quem é autor? Vou colocar no quadro para esta. Autor é o sujeito que realiza a conduta nuclear. Realiza a conduta nuclear. Aquela ação ou omissão que é o verbo núcleo do tipo, né? Prevista no verbo núcleo do tipo. O sujeito realiza a conduta nuclear. É aquele que realiza a ação de matar, disparando os tiros, desferindo as facadas, a ação de subtrair, tomando da vítima o seu bem, a ação de constranger a vítima a fazer algo contra a sua vontade, sendo aquele que emprega a violência ou grave ameaça para obrigá-la a fazer algo contra a sua vontade. Enfim, é o indivíduo que realiza a conduta nuclear. Dentro dessa mesma teoria, quem é o coautor? Quem é o coautor? Coautor é aquele que colabora com atos executórios. Colabora com atos executórios. Ele está ali junto com o autor na cena do crime, colaborando com a realização de atos de execução. Colabora realizando, praticando atos executórios. Está dominando a vítima para que o autor desfira as facadas, por exemplo, não é? E o partícipe? Ora, partícipe, como eu disse, não é? É aquele que, sempre por exclusão, auxilia moral ou materialmente a execução do crime. Auxilia moral ou materialmente. Lembrando que as duas formas de auxílio moral são o induzimento, introduzir na mente do sujeito a ideia criminosa, e a instigação, o incentivo, reforçar uma ideia pré-existente. Induzimento, instigação. Induzir, introduzir a ideia criminosa. Instigar, reforçar aquela que pré-existe. Muito bem. Pessoal, conseguiram anotar tudo? Tudo bem? Tranquilo? Agora, uma perguntinha, é isso? Não? Tá tudo certo? Não, pode anotar, não vou mudar a tela não, é só para saber se a gente vai continuar, fica tranquila. É porque vai ter agora a segunda teoria, só para saber se a gente já pode começar a preencher. A segunda teoria chama-se teoria
do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. Ela não tem o mesmo protagonismo em concurso dos pontos anteriores, mas aparece. Aparece. Recentemente, no último concurso do MP de São Paulo, na primeira fase, tinha lá uma pergunta também muito sutil. Aliás, muito simples também, de teoria do domínio do fato, não é nada de espetacular a respeito. Bom, mas quem é para essa teoria do domínio do fato, que em sua construção atual se atribui a Klaus Roxin? Eu volto já para essa tabelinha, tá bom? Mas aqui acho que eu vou precisar de mais coisa. Aqui depois a gente preenche as informações segundo essa teoria. Teoria do domínio do fato. Segundo elaborada em sua atual concepção por Klaus Roxin, que foi o grande responsável pelo seu desenvolvimento. Veja, o ponto de partida de Roxin, seu ponto de partida é o seguinte: autor é o protagonista, mas quem tem protagonismo? É aquele que, entre aspas, põe a mão na massa? É aquele que realiza a ação nuclear? Ou será que o protagonismo está nas mãos de quem dá as cartas, controla o show, controla os acontecimentos? Por vezes, o indivíduo que realiza a ação nuclear não faz a menor ideia que está fazendo. Por vezes, o indivíduo que realiza aquele comportamento descrito no verbo núcleo do tipo não tem condição de controlar a situação, não tem o domínio sobre o desenrolar dos fatos. Seria ele o protagonista? Roxin afirma que não. O protagonismo se dá por parte daquele que tem o poder de decidir sobre a realização da figura típica. O protagonismo se dá por parte daquele que detém, como diz o nome da teoria, por aquele que detém em suas mãos o domínio do fato. Então, nós já começamos, dentro dessa teoria, com um conceito mais amplo de autor. Autor é não só, não aquele que realiza a conduta nuclear. Autor é, vamos anotar, autor é o sujeito que detém, vamos lá, volto para a tabela agora. Autor é o sujeito que detém o poder sobre a realização, o poder sobre a realização da configuração central do fato. Os caras gostam de falar bonito. O poder de realização sobre a configuração central do fato. Professor, se eu falar no concurso que para ela, autor é aquele que tem o domínio do fato, está errado? Não, não está errado. Não está errado, está certo, é isso mesmo. Ter o poder sobre a realização da configuração central do fato é o mesmo que deter o domínio do fato. Tudo bem. Agora, vamos lá. Mudando de tela, já voltamos. Se o autor é esse indivíduo que detém o poder sobre a realização do fato, então nós podemos imaginar duas categorias de autor. Isso é o ponto, digamos, inédito, outro ponto inédito desse enfoque. Porque ela admite a figura do autor imediato ou direto em oposição ao autor mediato ou indireto. Quem seria cada um deles? Legal. Autor imediato é o sujeito que realiza a conduta nuclear e detém. É o sujeito que realiza a conduta nuclear e detém, possui o domínio sobre a realização do fato. Realiza a conduta nuclear e detém o domínio sobre a realização do fato. Gente, é a coisa mais simples do mundo, né? Dentro da ideia de quem é autor.
pensa um homicídio, o sujeito está com a arma na mão, a vítima subjugada, ele aponta a arma para a vítima e diz, você vai morrer agora. Não, pelo amor de Deus. E ele então puxa o gatilho. Evidente que ele é autor. Ele tinha em suas mãos total e absoluto domínio do fato. Total e absoluto domínio do fato. E ele tinha o poder de decidir sobre a configuração central de uma conduta condizente com o homicídio. E ele optou por realizar aquele comportamento criminoso. Ele é autor. Ele é autor. Na verdade, nesse caso, tanto a teoria restritiva quanto a teoria do domínio do fato chamam esse sujeito de autor. É que a teoria restritiva vai dizer, esse é o único autor que nós conhecemos. A teoria do domínio do fato vai dizer, não, ele é o autor imediato, mas tem outro também que não faz isso, mas pode ser autor. Não é? Para a restritiva, esse é o único autor que existe. Para a teoria do domínio do fato, é um deles. Quem é o outro? O outro é o autor mediato. Quem é o tal do autor mediato? Mediato. É o sujeito que detém o domínio do fato, sempre, né? É o sujeito que detém o domínio do fato e se utiliza de um terceiro como mero instrumento de sua vontade. Detém o domínio do fato e se utiliza de um terceiro como mero instrumento de sua vontade. Uma imagem, não sei se ajuda, não é? Mas a imagem que me vem à mente, quando se fala de autoria imediata, não é? É a imagem do sujeito que controla a marionete. O autor é o indivíduo controlando a marionete, fazendo ali o bonequinho mexer as mãos e os pés e a cabeça, etc. e tal. E esse bonequinho quem é? É o terceiro, que está sendo utilizado como mero instrumento na vontade do autor. Importante destacar, na autoria imediata nós temos duas pessoas, mas não há entre elas concurso de agentes. Não. Embora tenhamos duas pessoas, temos um autor e o outro que é mero instrumento. Mero instrumento. Tem o autor mediato de um lado, que é o sujeito que possui o domínio do fato. E, na outra ponta, o instrumento, que não tem o domínio do fato. Exemplo. Um exemplo clássico, o professor Zaffaroni e Pierangeli, né, os professores Zaffaroni e o saudoso Pierangeli elaboram na sua obra, que é um exemplo clássico também, não é? Um diretor de uma peça de teatro, de uma representação teatral, decide matar um dos atores. Decide fazê-lo em cena. Como? Trocando a munição de festim por munição verdadeira. Porque há uma cena durante aquela representação teatral em que o protagonista pega a arma e dispara um tiro contra o antagonista, que é o desafeto do diretor. Trocou a munição de festim por munição verdadeira, o que acontece? Os dois estão ali crentes, que estão realizando sua atividade profissional, sua encenação artística. No momento em que o protagonista dispara o revólver, o que é deflagrado da arma é um projétil verdadeiro que mata o outro com quem ele contracena. O ator não tinha a menor ideia do que acontecia. Ele não tinha absolutamente nenhum domínio do fato. Quem tinha o poder de decidir sobre a configuração desse fato era o diretor, que podia a qualquer momento encerrar a encenação, destrocar os projéteis, enfim. Esse é um primeiro exemplo de autoria imediata. Temos de um lado o diretor como autor imediato, e do outro o ator, que agiu sem dolo, absolutamente sem dolo, como o terceiro que funciona, que atua como mero instrumento. Outros casos de autoria imediata são, já expusemos inclusive no tópico anterior, no assunto anterior de direito penal, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Está no seu caderno, isso não sei se você se lembra, mas está escrito lá. Aquele que emprega a coação é o autor mediato, e aquele que sofre é o instrumento. O superior que emite a ordem é o autor mediato, e o subordinado que a cumpre, mero instrumento.
né, na figura da obediência hierárquica. Tudo bem? É isso, isso. Voltando aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais da teoria do domínio do fato, mas antes, só para preencher. Então, autor é o sujeito que detém o poder sobre a realização da configuração central do fato, seja ele o autor mediato ou imediato. Quem é, para a teoria do domínio do fato, o coautor? O coautor. O coautor é um indivíduo que detém o domínio funcional do fato. Domínio funcional do fato. Galera, não tem a ver. Se você pensou, tem alguma coisa a ver com o negócio de Roxin, de funcionalismo, não. Nesse ponto, o funcional aqui não tem nada a ver com aquilo. Sabe o que significa o domínio funcional do fato? A coautoria ocorre quando há uma divisão de funções entre os concorrentes. Quando há, repito, uma divisão de funções. Divisão de funções. Cada um dos concorrentes desempenha uma tarefa, uma função fundamental na realização e no sucesso da empreitada criminosa. Então, ele não detém, cada um dos coautores, não detém o domínio completo, mas ele detém o domínio sobre a sua tarefa, que é indispensável para o sucesso da empreitada criminosa. Imagine um roubo em que 5 indivíduos dividem tarefas, cabendo a um deles o transporte dos comparsas ao local e a fuga do banco assaltado. Ao outro, dominar os clientes. Ao outro, tirar o dinheiro do caixa. A um segundo, dominar os seguranças e assim por diante. Cada um desempenha uma tarefa fundamental. Se um deles falha, isso pode comprometer o êxito da empreitada criminosa. Eles são, então, nessa medida, coautores. Dividiram papéis, cabendo a cada um deles uma função indispensável, fundamental no sucesso do delito que se propuseram a praticar. Tudo bem? É isso. Esse é o coautor. Divisão de funções, cada uma função indispensável. E partícipe por exclusão. Quem é partícipe? De novo, vou colocar aqui, idem, com relação ao que está aqui em cima. É o concorrente que empresta auxílio moral e material, mas não pode ser qualificado, quer como autor ou como coautor. Não pode ser qualificado em nenhuma das hipóteses anteriores, como coautor ou autor. Galera, voltando para a teoria do domínio do fato. Pode mudar de tela? Pode. Vamos lá. A teoria do domínio do fato, graças aos ensinamentos de Roxin, ela desenvolveu uma figura interessante. Veja, Roxin argumenta que essa figura interessante, ela foi desenvolvida, em boa parte inspirada pela tese de defesa que alegavam os atiradores do Muro de Berlim, aquele que separava Berlim Oriental, Ocidental, Alemanha Oriental e Ocidental. O que acontecia com o sujeito que tentasse cruzar o muro, transpassando o muro para de Berlim Oriental passar a viver em Berlim Ocidental? Tomava um tiro e morria. Os atiradores do Muro de Berlim. O que alegaram como matéria de defesa? Que agiram estritamente no cumprimento de ordens. E que nessa medida não tinham nenhum domínio do fato. Quem deveria responder pelo fato era exclusivamente aqueles responsáveis pela emissão da ordem. E o que Roxin afirmou num caso como esse, procurou demonstrar foi: muito embora tenha havido uma ordem, muito embora os líderes ali, os comandantes, tinham sim o domínio do fato, porque poderiam cancelar a ordem a qualquer tempo, cada um dos sujeitos que ficava ali na posição de atirador do Muro de Berlim, também tinha o domínio do fato. Ele não é um mero instrumento. Ele podia não ter disparado, ou poderia ter dado um disparo, errando propositadamente, sei lá. Roxin dizia, esse indivíduo também tinha o domínio do fato. E ele então se deu conta que existe uma forma especial de autoria mediata. E foi essa forma especial de autoria mediata que ele desenvolveu
para explicar e justificar por que tem que ser punidos tanto quem emitiu a ordem no exemplo, como quem cumpriu. E qual é essa modalidade especial de autoria mediata? Ela se chama, ele deu o nome, autoria de escritório. Autoria de escritório, modalidade especial de autoria mediata. Por que ela é uma modalidade especial? Porque nela nós temos a possibilidade de identificar, quanto ao mesmo crime, o autor imediato e o autor mediato. Quem dá ordem é o mediato, quem cumpre é o imediato. Mas por que ela é uma modalidade especial? Gente, ela é uma modalidade especial porque na autoria mediata nós não temos concurso de pessoas, nós temos o autor mediato e o instrumento, que não tem o domínio do fato. Ao passo que na autoria de escritório, nós temos o autor mediato e o outro como imediato, ambos detendo o domínio do fato. Isso é o que há de peculiar. Os dois são autores, por quê? Porque ambos possuem o domínio do fato. Roxin disse o seguinte, olha, a autoria de escritório, aquele foi o exemplo inspirador, não é? Ela tem um pressuposto. Um pressuposto fundamental para que ela possa ser verificada. O pressuposto é a existência de um grande aparato de poder. A existência de um grande aparato de poder. E a fungibilidade dos executores da ordem. Não importa quem seja, eles são fungíveis. Um grande aparato de poder e a fungibilidade dos executores da ordem. Como exemplos de grandes aparatos de poder, Roxin ilustra regimes totalitários e grandes organizações criminosas. Regimes totalitários e grandes organizações criminosas. Vocês se lembram, 2 ou 3 anos, talvez, quando a imprensa começou a noticiar, a partir de informações que até, enfim, foram extraídas de investigações do Ministério Público e da Polícia Civil, que o tal do PCC, organização criminosa, emitira uma ordem àqueles membros do PCC que estivessem em liberdade para que matassem policiais. Vocês lembram disso daí? Veja, é claramente um exemplo de autoria de escritório. Os líderes da organização criminosa é que deram, como é que o PCC chama a ordem lá? Você lembra não? É o salve, né? O salve. Os líderes da organização criminosa deram o salve. Deu salve, os sujeitos lá, o pessoal vai cumprir. Se eles cancelam o salve, o que acontece? Cancelou o salve, na hora, para tudo. Então, os líderes da organização criminosa detêm inegavelmente o domínio do fato. Dá o salve, começa a morrer policial. Cancela o salve, para a matança. Aqueles a quem a ordem se dirige, seja quem for o membro do PCC que esteja em liberdade, é para cumprir o seguinte salve. Eles são fungíveis, não importa quem seja. Não é para Antônio José Alberto, é para os membros do PCC. Muito bem, então eles são fungíveis entre si. E eles têm o domínio do fato. Por quê? Porque cabe a eles decidir qual vai ser o policial morto, quando ele vai ser morto e como ele vai ser morto. Então eles têm o domínio do fato. Eles podem decidir, não vou matar esse policial, vou matar aquele. Então, sem dúvida, nós percebemos que tanto são detentores do domínio do fato, os líderes da organização, como têm o poder de decidir sobre a vida daqueles policiais, aqueles que eventualmente forem alvo da organização criminosa, os membros da organização criminosa, os soldados do PCC. Não é? Exemplo claro de autoria do escritório em que ambos possuem domínio do fato.
Não adianta vir o soldado do PCC, identificado e preso pela polícia, dizer, não, mas eu não posso responder, porque só pode responder pelo crime os líderes da organização, eu agi cumprindo ordens, etc. Não adianta, não cola, não é? É um caso de autoria de escritório. Tá bom? Fechado? É isso, gente. Terminamos o assunto concurso de pessoas. Legal. E com isso encerramos o conteúdo programático previsto para este semestre. Fechou? De penal geral. Vamos agora ao processo penal. E o nosso primeiro tema será inquérito policial. Inquérito policial. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui que realmente o pessoal até tentou melhorar um pouquinho, mas tá um calor danado aqui dentro. Meus amigos, vamos lá. Inquérito policial. Olha, nós vamos começar examinando inquérito policial, verificando, antes do CPP, as bases constitucionais. Eu poderia dizer para você, só a título de organização, o seguinte, ó. A base constitucional, não única, é óbvio, mas a base, enfim, o cerne, é o artigo 144 da Constituição, relativo ao tema segurança pública. Existem vários dispositivos da Constituição esparsos que também se referem a normas aplicáveis em série de inquérito. No entanto, nossa base será o 144, cujo tópico é, repito, olá, segurança pública. Depois, obviamente, vamos ao estudo do CPP. No CPP, o inquérito policial encontra sua disciplina nos artigos 4º a 23. Mas veja, não só o CPP. O ano passado foi publicada uma lei federal extremamente importante, lei que disciplina a função de delegado de polícia e que reflete, em boa parte das suas regras, na disciplina do inquérito policial. É a Lei 12.830, de agosto do ano passado. Lei 12.830 de 2013. Tá bom? Então, artigo 4º ao 23 do CPP e a 12.830 de 2013. Cuidado, hein? Forem procurar um livrinho aí de processo penal ou um livro para estudar inquérito policial, só tomem o cuidado de verificar se ele se encontra atualizado de acordo com essa lei. Não que ela tenha sido, digamos assim, revolucionária, mudou tudo, não é isso, mas ela trouxe importantes, pontuais, é verdade, mas importantes alterações na disciplina do inquérito policial, que a gente não pode ignorar, não pode deixar que passem desapercebidas essas alterações, tá bom? Muito bem. Vamos lá, base constitucional. Artigo 144, segurança pública, esse nosso ponto de partida. O dispositivo indicado, em primeiro lugar, declara aquilo que parece óbvio, que a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado. Evidente, né? Direito de todos e dever do Estado. Puxa, lógico, não é? Quem questiona isso? Ninguém, né? Meus amigos, o artigo 144, nos seus parágrafos, entre outras questões, enumera uma série de órgãos policiais. Quais são os órgãos policiais ali indicados? Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais, Polícia Civil e Polícia Militar. Gente, essas são as nossas polícias, não é? De acordo com o rol constitucional. Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária Federais, Polícia Civil e Polícia Militar.
cada uma delas exerce com caráter, ou melhor, em caráter preponderante, um desses papéis que eu vou indicar aqui na lousa. Ou a função preponderante é uma atuação de polícia administrativa, também chamada de polícia de segurança, ou a função precípua desses órgãos é a de polícia judiciária. Nenhum deles exerce uma ou outra de forma exclusiva. As exerce, sim, uma ou outra de maneira preponderante. Preponderante. Não exclusiva, sim preponderante. Sim, mas o que é polícia administrativa e polícia judiciária? Polícia administrativa é aquela encarregada de prevenir infrações penais. Encarregada de prevenir infrações penais. Manter a paz e a ordem públicas. Efetuar a chamada profilaxia do crime. Manter a paz e a ordem públicas. Efetuar a profilaxia do crime. Evitar que as infrações ocorram. Quão importante é esse papel, não é? Indiscutível. Que bom seria se tivéssemos uma eficaz profilaxia do crime. Quanto mais a polícia administrativa trabalha, menos precisamos da judiciária. A judiciária é aquela que atua após o crime. Então, não foi possível evitar, o crime ocorreu, aí vem a polícia judiciária. E qual é o papel dessa atividade policial que não é preventiva, mas sim repressiva? Repressiva não no sentido pejorativo, repressiva no sentido de que ocorre após. Qual é a tarefa da polícia judiciária? Investigar, investigar. Compete à polícia judiciária a tarefa de apurar a materialidade e a autoria das infrações penais. Materialidade e autoria. A polícia judiciária tem como principal instrumento jurídico para cumprir seu papel, o inquérito policial. O principal instrumento jurídico que a polícia judiciária detém para realizar sua missão é o inquérito policial. Não é o único, hein? Vamos falar de outros, mas é, sem dúvida, o principal instrumento jurídico que ela detém. O inquérito policial. Agora, num rápido exercício aqui, se nós tivéssemos que indicar dentro dos órgãos policiais qual a função preponderante que cada um deles exerce, se é administrativa ou de polícia judiciária, o que você indicaria? Primeiro, para a Polícia Federal. Polícia Judiciária, não é? Ó, vou colocar aqui, Polícia Judiciária. A tarefa da Polícia Federal, inclusive, está enumerada no parágrafo 1º do artigo 144, não é? A Polícia Judiciária da União, função que ela exerce em caráter exclusivo, só ela é Polícia Judiciária da União, só ela investiga crimes de competência federal, ela é a única Polícia Judiciária da União. Muito bem. Ela investiga infrações com repercussão interestadual e internacional, ela se dedica ao combate e à repressão do tráfico ilícito de drogas, crimes políticos, enfim, tudo mencionado no parágrafo 1º. As outras duas, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais, têm suas missões destacadas nos parágrafos 2º e 3º do 144. Qual é o seu papel principal? Polícia administrativa ou judiciária? Elas servem para patrulhar. Patrulhamento ostensivo de rodovias ou ferrovias federais. Portanto, estas têm como foco principal a polícia administrativa.
Polícia Civil, não precisa falar, né? É judiciária. E a militar, a administrativa. Polícia Civil judiciária e a militar administrativa. Agora, centrando na ideia de polícia judiciária. Polícia judiciária. Vamos lá. Órgãos encarregados, principalmente, da polícia judiciária. Nós temos Polícia Federal e temos a Polícia Civil. Por hora, vai aparecer mais coisa aqui, mas Polícia Federal, Polícia Civil. Como é que a Constituição organiza o campo de atuação de cada uma delas? Veja, a técnica que o Constituinte empregou foi: a Polícia Federal tem as suas atribuições investigatórias fixadas no parágrafo 1º do artigo 144. E a Polícia Civil tem a sua atribuição investigatória firmada através de um caráter residual. No seguinte sentido: cabe a ela, Polícia Civil, investigar aquilo que não for de atribuição da Polícia Federal e que não envolver crime militar. Então, a atribuição é residual. O que ela investiga? Tudo, salvo aquilo que for da Polícia Federal e salvo o chamado crime militar. Isso aí não é com ela também. Nem com a Federal. Nem com a Federal. Não é com ela, nem com a Federal. É com quem, então? Gente, qual é o órgão encarregado de investigar crime militar? E para investigá-lo, haverá a instauração de um inquérito policial militar, IPM, Inquérito Policial Militar. Crime militar previsto no Código Penal Militar. IPM previsto no Código de Processo Penal Militar. Sim, a gente tem isso daí, Código Penal Militar, CPP Militar. Quem investiga crime militar? Depende, ó. Se for um crime militar estadual, quem investiga é a PM, pessoal, Polícia Militar. Tela? Não? Aí. E se for um crime militar federal, quem investiga? As Forças Armadas. Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Crime militar estadual, PM. Crime militar federal, as Forças Armadas é que irão investigá-los. Tudo bem? A gente vai falar mais de crime militar quando tratarmos de competência. Mais para frente, esse assunto será mais uma vez citado em aula e aí de uma forma um pouquinho mais detalhada. Muito bem. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos aí como é quem investiga? Quem é a Polícia Judiciária no Brasil? Quem é a Polícia Judiciária? Federal, em matéria dos crimes de competência federal. PM nos crimes militares estaduais. Forças Armadas nos militares federais. E a Civil no resto. Atribuição residual. Muito bem. O artigo 144 dá ensejo a uma importante discussão. Hoje eu diria já, de uma certa forma, bem resolvida, já bem encaminhada, no sentido de sabermos qual a orientação que amplamente vem predominando. O que eu me refiro é o seguinte: só a polícia, aqueles órgãos, só a polícia pode realizar
investigações penais, seria a polícia, os órgãos policiais, os únicos autorizados a realizar investigações penais? Há quem faça essa leitura do artigo 144, dizendo, quando ele atribuiu àqueles órgãos a tarefa de investigar, só eles então permitiu fazê-lo, excluindo, portanto, todos os demais órgãos estatais. Só a polícia pode realizar investigações penais. Essa corrente é minoritária. Ela é pouco acolhida, eu diria, pouquíssimo acolhida pela jurisprudência atualmente e pouco acolhida pela doutrina. Na doutrina a gente percebe que ainda há alguns autores que, enfim, lutam ainda por essa tese. Mas na jurisprudência, vou mostrar para vocês, você vai perceber que realmente não é o caso. Veja, se você for prestar um concurso para delegado de polícia ou defensor público, é a tese que você tem que sustentar, hein? Prova de polícia e prova de defensoria pública, você tem que dizer o seguinte, ó, o artigo 144 atribui às polícias com exclusividade a tarefa de investigar infrações penais. 144 atribui à polícia com exclusividade, a tarefa de realizar investigações penais. É sua tese para delegado e defensor. Só a polícia. Tudo bem? Tese para defensoria e para concurso de delegado. Essa tese, como eu destaquei, é minoritária, não é? A tese dominante parte, em primeiro lugar, de uma seguinte premissa. Polícia judiciária não se confunde com investigação penal. Investigação penal é o gênero. O inquérito policial, que é o instrumento da polícia judiciária, é uma espécie. Quer dizer, o artigo 144 trata da polícia judiciária, mas não do assunto investigação penal. 144 diz, dentre os órgãos policiais, quem cumpre a tarefa de polícia judiciária. Mas em momento algum impede que outros órgãos realizem investigações penais. Então eu diria para você, como primeiro argumento da segunda corrente é: polícia judiciária ou inquérito policial não se confunde com investigação penal. Não se confunde com investigação penal. Mas tem outro argumento, e esse argumento que eu vou citar agora em particular, ele se refere ao Ministério Público, ao MP. E é um argumento que, junto a esse, resulta em conferir ao MP poderes investigatórios criminais. Porque realmente, né, pessoal, toda essa discussão de saber se o 144 diz que só a polícia investiga, é para no final nós descobrirmos se o MP tem ou não poder investigatório criminal. É esse que vai ser o resultado de todo esse debate. É aí que a discussão é colocada pela doutrina e jurisprudência. O MP pode ou não pode? O MP tem ou não poderes investigatórios criminais? Pois bem, um ponto a favor dos poderes investigatórios criminais do MP é uma teoria do direito constitucional, a chamada teoria dos poderes implícitos, que a gente pode sintetizar com a seguinte frase: quem dá os fins, dá os meios. Teoria dos poderes implícitos. Quem dá os fins, dá os meios. Quer dizer, quando a Constituição atribui uma atividade fim, implicitamente confere os meios necessários, o acesso aos meios necessários. Senão, essa atribuição de atividade fim é vazia.
A Constituição Federal atribuiu uma atividade fim a determinado órgão, implicitamente temos que reconhecer que concedeu os meios necessários para a sua realização. Senão a atribuição é vazia. Então a teoria dos poderes implícitos, né? Atribuiu o fim, implicitamente conferiu os meios. Qual é o fim que nos interessa? Está ali, ó, 129, inciso 1º. A Constituição diz que cabe ao MP exercer privativamente a ação penal pública. Essa é a atividade fim. Exercício privativo da ação penal pública. Exercício privativo da ação penal pública. Mas para que o MP possa propor a ação penal, ele precisa ter subsídio probatório. Ele precisa ter acesso à colheita da prova, ele precisa ter poder investigatório criminal. Para exercer a atividade fim, exercer a ação pública, propor a ação penal, é fundamental ter meios para colher ele próprio as provas necessárias. O MP, quando afirma deter poderes investigatórios criminais, atenção, em momento algum pretende instaurar inquérito policial. Quando o MP realiza uma investigação criminal, ele não instaura inquérito policial, é delegado, hein? Inquérito policial está dentro da Polícia Judiciária, que está dentro dos órgãos policiais. Isso realmente é com eles. Mas isso não se confunde com investigação penal. O que o MP quer é fazer uma investigação penal que não se confunda com inquérito policial. Como é que se chama o procedimento instaurado pelo Ministério Público para realizar a sua investigação criminal? Chama-se PIC, a gente apelida de PIC. O MP não instaura inquérito, instaura o PIC, ou seja, o procedimento investigatório criminal, disciplinado na Resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselhão, CNMP. Resolução 13 do CNMP, é o PIC, que possui regras análogas às do inquérito policial, regras bem semelhantes às do inquérito policial, um regramento bem parecido. Então o MP não quer instaurar inquérito, ele instaura PIC, hein? Instaura PIC. Galera, a gente não pode também deixar de citar, porque tem uma conexão com a argumentação jurídica, apesar de ser um fato social e político muito relevante. Eu me refiro ao que ocorreu o ano passado, no que se refere à derrubada da PEC 37. Vocês acompanharam, não acompanharam? O que era essa, aspas, PEC 37, chamada de PEC da impunidade, né? Colocar esse nome aí para chamar atenção para o seu conteúdo. A PEC 37 era uma proposta de emenda à Constituição que deixaria claro, expresso, só a polícia investiga. Essa PEC foi, sabemos, amplamente derrubada, quase unanimidade na derrubada da PEC 37, isso na época das manifestações populares que ocorreram o ano passado, não é mesmo? Muito bem, acho que foi no dia 25 ou 26 de junho, essa PEC foi derrubada de forma unânime, foi uma votação muito bonita, né? Foi um momento muito legal para a história do Brasil. Mas enfim, de qualquer maneira, o só fato de existir a PEC 37 revela que a Constituição não proibia o MP e não proíbe o MP de investigar. Porque se a Constituição proibisse o MP de investigar, não precisava da PEC 37. Então, além de ser um fato social e político, também tem um argumento jurídico aí. Se a Constituição já proibisse, não precisaria haver a PEC 37. Tudo bem? Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo tem um recurso. O Supremo já decidiu várias vezes, já examinou várias vezes esse tema, mas o julgamento principal que tramita no Supremo a respeito do assunto é o recurso especial 596727, RE 596727. O julgamento ainda não está concluído, falta pouco, tem pedido de vista do ministro Marco Aurélio, que ele ainda não entregou para proferir o seu voto, falta pouco. Mas veja só, bom, por enquanto nós tivemos duas correntes, podemos dizer assim, nos votos apresentados, mas teremos uma terceira que vai ser do ministro Marco Aurélio. Isso é expectativa, porque o Marco Aurélio já disse em julgamentos anteriores várias vezes qual é o seu ponto de vista. Várias vezes. O relator
foi o ex-ministro Peluso. Bom, aliás, peraí, antes de eu colocar aqui o relator, deixa eu colocar as 3 correntes aqui verificadas. A primeira foi a corrente restritiva. Restritiva porque reconhece que o Ministério Público tem poder de investigação, mas com restrições. Ou, em outras palavras, o MP detém poderes excepcionais de realizar investigações penais. Aqui o tema é poderes investigatórios criminais do MP. Esse é o tema, não é? Do julgamento aí do recurso extraordinário mencionado. Então, o MP possui poderes excepcionais de realizar investigações penais. Então, a corrente restritiva lá no Supremo. As outras. Depois nós tivemos a corrente ampliativa. Corrente ampliativa. Essa dizendo que o MP possui amplos poderes investigatórios criminais. E a corrente negativa. O MP simplesmente não pode realizar investigação criminal. O MP não tem poder investigatório criminal. Não e ponto. Pessoal, a corrente restritiva foi aquela adotada pelo ex-ministro Peluso, relator, no que foi integralmente seguido pelo ministro Lewandowski. Corrente ampliativa, que é a dominante, a majoritária dentro do Supremo, ó. Joaquim Barbosa, o ex-ministro Aires Brito, que quando proferiu seu voto era o presidente da casa. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia. Coloco o Gilmar, Carmen, né? Parece que eu sou íntimo. Pelo amor de Deus, aqui não cabe aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, Barbosa, Brito, Gilmar, Carmen, Celcinho, não, quer dizer, não, Celso de Mello. Barbosa, Brito, Gilmar, Carmen, Celso de Mello e Fux. Corrente negativa. Bom, aí é um exercício de futurologia, né? Mas suponho que teremos aqui Marco Aurélio. O processo está com ele para proferir o voto. Ele pediu vista. Marco Aurélio já disse no julgamento. Ele, inclusive, interrompeu a fala de um dos ministros quando, no julgamento do RE, para dizer, só acho uma coisa, promotor não pode pegar a estrela de xerife no peito e sair investigando. Essa é a minha opinião. Ele falou isso. Opinião dele, legal, tem que respeitar. Ó, então nós já temos 1, 2, Peluso e Lewandowski, 6 pela corrente ampliativa, então ela já ganhou, né? Tem conta com a maioria dos votos, e 1 pela corrente negativa, nós temos então 10 ministros, é isso? Não, 9 ministros. Falta votar a ministra Rosa Weber. Não proferirão voto nem o ministro Theory, nem o ministro Barroso, porque o Theory sucedeu o Peluso e o Barroso sucedeu o Brito, que já proferiram voto. Então, o Theory não vai votar, Barroso não votará. Quem que falta, então? Toffoli, Rosa Weber e... Temos quanto aqui? Temos 9, então só os 2 mesmo, né? É isso, só os 2. Completam os 11. Toffoli e Weber, exatamente. Bom, ainda que sigam Marco Aurélio, não alterará o resultado final. Lógico, os ministros que já votaram, tirando aqueles que não mais integram a corte, óbvio, eles podem voltar atrás. Teoricamente, eles podem alterar o voto até a conclusão do julgamento. Acho pouco provável, entretanto, que isso venha a ocorrer. E os tribunais, desde que o Supremo chegou a essa vertente dominante, vem seguindo a orientação ampliativa. O MP detém poderes investigatórios criminais. Tá legal?
Esse é um julgamento super importante do Supremo Tribunal Federal. Você tem que saber isso daí no concurso, hein? A segunda corrente é para MP e magistratura. A primeira para defensoria e delegado, a segunda para MP e magistratura, tá legal? Esse é um tema super importante, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, se você me permitir, em 1 minuto, a fala do ministro Peluso. Ele resumiu em 1 minuto o seu voto. E em mais 1 minutinho, a fala do ministro Brito, as correntes, portanto, restritiva e ampliativa. Vou mostrar para vocês aqui no julgamento. Está aqui, meus amigos. Deixa eu ver se a gente consegue fixar na telinha do iPad. Será que a gente consegue fixar? Vamos ver. Aí, está chegando. Espera aí, deixa eu vir para trás. Acho que deu a iluminação, né? Deixa eu aumentar o volume, onde que é aqui embaixo. Espera aí que eu já volto aqui para o mesmo ponto. Aí, o volume sai por aqui. Então eu vou tocar aqui, ó, inquérito policial. O livrinho vai abrir? Muito bem. Esse é o livrinho Inquérito Policial, tá bom? É um livro eletrônico disponível exclusivamente na forma eletrônica. Muito bem. O livrinho começa falando de investigação penal, né? Justamente aquilo que nós abordamos. Atividade policial, polícia administrativa, polícia judiciária, tal. Fala da lei 12.830, que eu disse que é importante, né? E aí você clica no balãozinho, aparece o texto da lei. Aqui é a 12.830. Fala, hein? Isso é tecnologia, não é não? Ó, olha aqui. Aqui fala de uma lei que trata das atribuições da Polícia Federal. Você clica no balãozinho, meus amigos, é a lei. Isso é muito chique. Mais balãozinho. Uau, resolução 13 do CNMP, que disciplina o PIC. Olha ela aqui. Fecha balãozinho. Show, né? E olha aqui, Brito e Peluso. Quer fazer eles falarem? Põe o dedinho na cara deles, que eles falam com você. Vamos ouvir a fala do ministro Peluso. Deixa eu colocar o microfone aqui perto do iPad. Em palavras mais simples, admito que o Ministério Público promova atividades de investigação de ações penais como medida preparatória para a instalação de ação penal, desde que o faça nas seguintes condições. Primeiro, mediante procedimento regulado por analogia pelas normas que governam o inquérito policial. Segundo, que por consequência o procedimento seja de rega público e sempre supervisionado pelo Poder Judiciário. Terceiro, que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente criminosos praticados por membros ou servidores da própria instituição, A, praticados por autoridades ou agentes policiais, B, ou praticados por terceiros, se a respeito à autoridade policial notificada não haja instaurado inquérito policial. Este é, em suma, o resumo das minhas conclusões. Viu, chique, hein? Agora vamos ver o ministro Brito. E o que me parece também, à primeira vista, autorizado pela Constituição. Eu também enxergo na Constituição uma distinção muito clara para mim entre investigação criminal como gênero e inquérito policial como espécie, no sentido de negar provimento ao recurso, reconhecendo que o Ministério Público tem sim competência constitucional para, por conta própria, por forma independente, fazer investigação em matéria criminal. E assim, com essa interpretação que amplia o espectro das instâncias habilitadas a investigar criminalmente, é que o Ministério Público serve melhor a sua finalidade constitucional de defender a ordem jurídica. Defender a ordem jurídica, cabeça do artigo 127, inclusive e sobretudo em matéria criminal. Muito bem, é isso aí. Meus amigos, agora, momento merchan. Você que se interessou em baixar esse livro, ele está disponível exclusivamente na forma eletrônica, e-book. O caminho é iTunes Store. Só ali que você encontra, tá legal? Na iTunes Store, exclusivo, versão exclusiva para iPad, tá bom? Que é a versão multimídia. Multimídia, isso.
E existe ainda a versão texto, viu? Ou seja, tem todo o conteúdo do livro, mas não tem esses elementos multimídia que eu expus a vocês. Inclusive tem outros elementos multimídia, né? Tem pergunta de concurso, pergunta interativa, você vai, clica na resposta, descobre depois certo ou errado, vê pontuação e tal. Versão texto, ela é compatível com iPhone, é compatível também com Android. A versão para é mais barata, lógico, né? A versão texto, uma custa $6, a outra custa 3. Essa versão só texto para iPhone, de novo, no iTunes Store. Não é aplicativo, galera. A gente costuma abrir a App Store, né? Aplicativo não é, é iTunes. Tem que entrar na iTunes, loja do iTunes. E Android você consegue baixar pela Amazon Brasil, para quem tem dispositivo Android na Amazon. Quem tem PC também e tal, Kindle, né? No Kindle, ó, Kindle, você tem o Kindle, hein? Quero ver depois, hein? Pode baixar pela Amazon Brasil. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Foi o Momento Merchan e agora nós vamos continuar com a aula, prosseguindo com o estudo do inquérito policial. Tá bom? Você encontra lá na App Store esses volumes aí. Inquérito policial, ação penal, competência. Os temas que a gente vai tratar nesse semestre, você encontra todos eles lá nos livrinhos eletrônicos. Vamos continuar o nosso trabalho agora, analisando... Ou não, analisando nada, já são 11h40, já está na hora, é isso? Então, anunciando o tópico da próxima aula. Ó, agora, o que nos resta como sequência é o conceito de inquérito policial. Vai ser o momento em que nós vamos começar a centrar a nossa análise no texto legal, na legislação infraconstitucional. Tanto nos artigos 4º a 23 do CPP, quanto na Lei 12.830, e o primeiro ponto da próxima aula será, então, o conceito de inquérito policial. Meus amigos, mais uma vez, obrigado pela atenção, agradeço, como sempre, a toda essa concentração que dispensaram durante a aula. Começamos agora, né, o processo penal, mudamos a matéria, sexta-feira daremos sequência ao assunto. Um abraço para vocês. Vamos aproveitar e fazer um sorteio pelo Twitter. Eu vou baixar o sorteio de um código para você baixar gratuitamente. Manda para mim um tweet. Quero participar do sorteio do e-book Inquérito Policial. E lembra, fala que é aluno do Intensivo Modular Matutino. Tá bom? Tá valendo o sorteio, sexta-feira anuncio o ganhador e já passo na hora, pelo Twitter mesmo, o código para você baixar gratuitamente essa versão multimídia que é compatível só para iPad. Um abraço, tchau.